Fala galera! Nossa primeira temática desse segundo bimestre é o processo de socialização. Nessa nossa leitura, vamos entender como é que é construído o indivíduo dentro da sociedade. Bem, quando se fala do processo de socialização, é importante entendermos que o processo de socialização ele é definido dentro da pedagogia, dentro da psicologia, dentro da própria sociologia, como o desenvolvimento de capacidades. E essas capacidades são duas: as capacidades cognitivas e as capacidades sociais prévias. A capacidade cognitiva, que é aquele potencial que o indivíduo tem de conhecer com suas próprias experiências, ela trabalha especificamente o desenvolvimento biológico do indivíduo. É a capacidade de aprender a falar, aprender a andar, aprender a reconhecer. É o desenvolvimento do cognitivo do indivíduo. E quando se fala de capacidades sociais prévias, que é aquela capacidade de interação com os outros, é todo aquele potencial de interagir com os demais e de se adaptar à vida em sociedade. Porém, uma leitura sociológica é muito interessante, né? Embora tenhamos capacidade de se adaptar, necessitamos desenvolver ao longo de nossas vidas incorporação de práticas de vivências em grupos sociais. Quando se fala dessa capacidade social prévia, é interessante observar que o indivíduo ele só vai desenvolvê-la estando em sociedade. Lembrem da lenda do Tarzan? Tarzan desenvolve capacidades sociais de grupos dos macacos. Lenda do Mowgli. Mowgli desenvolve capacidades porque conviveu no meio dos lobos. Então, a capacidade social ela só vai ser desenvolvida se você estiver no meio da sociedade, porque você só desenvolve, você só aprende esse processo de socialização secundária ou primária estando no meio social. Por isso, é importante que o indivíduo esteja inserido em uma sociedade ou em um meio social. E quando se fala de processo de socialização, é aquele processo que começa no estágio de socialização infantil. É todo aquele processo que se tem experiências com o meio de interações sociais. Começa lá no que nós chamamos de processo de imitação. Esse estágio de socialização infantil, ele é desenvolvido através da primeira infância de algo chamado estágio de etapa oral. Quem tem irmãos em casa pode perceber que não se deve deixar nada próximo ou tudo que essa criança pega coloca na boca. Essa é a etapa de estágio oral, é a etapa de conhecimento através da boca. A segunda etapa nesse estágio de socialização infantil, que ainda ocorre na primeira infância, é o processo de imitação. A criança imita tudo aquilo que o mais velho, que o adulto, que a pessoa que está participando dessa construção de estágio de socialização faz. Aí ele vai aprender a falar, aprender a andar, as primeiras palavras são repetições de sons que o adulto faz, porque na sociologia, o ser humano ele não é um ser acabado, mas sim um indivíduo que está em construção. E essa construção se dá com um processo de interação social, esse processo em que o indivíduo interage com o outro. Porque o ser humano interioriza regras mais básicas, que começa no processo de socialização primária. Porém, volto a repetir, é necessário estar em sociedade para desenvolver a capacidade de viver em sociedade. É quando se fala das instituições sociais. Volto a repetir, não são as instituições sociais construídas por Augusto Conte, mas sim as instituições e grupos sociais, é algo mais abrangente. Quatro aspectos. Estabelece modo de referência comportamental. O ambiente inserido influencia a maneira de ver o mundo. São importantes no processo de socialização e constituem meio de transmissão de valores e papéis sociais. Alguns exemplos aqui na nossa lâmina. O exemplo do instituição social religiosa, do grupo religioso, que estabelece
apego ao sagrado e ao lado espiritual, a representação da família, do amor, alimento e educação, a representação do Estado através da figura do policial, né, que estabelece ordem e controle, podendo usar a força, a representação da mídia, dos meios de comunicação, que na nossa contemporaneidade, os meios de comunicação, eles são fundamentais nessa construção do processo de socialização. Forneça informações relevantes do que acontece no mundo e aqui a figura de um cientista, que pode ser também de um professor, aquela ideia do grupo escolar, do grupo educacional, que ensina conteúdo de formas legítimas ou ensina aquilo que é legitimado pela sociedade. Então, as instituições sociais, elas são os principais modelos de referências de comportamento. Através das instituições sociais, esse indivíduo, tanto na primeira quanto na segunda socialização, ele vai construindo o seu caráter. E o meio a qual ele está inserido vai ensiná-lo a maneira de ver o mundo. Portanto, as instituições sociais são fundamentais na construção de transmissão de valores, de papéis sociais, de regras sociais, de normas para o indivíduo viver em sociedade. Lâmina anterior, como falei aqui na lâmina anterior, os agrupamentos sociais que vão além daquela ideia de instituição social de Augusto Comte, que trabalhamos no bimestre passado. Agrupamentos sociais. Grupo familiar, representado única e exclusivamente pela família. Essa leitura de grupo familiar, ele vai além daquela construção de família nuclear. Você vai ter aqui primos, tios, avós, entre outros. Grupo vicinal é toda aquela representação de vizinhança a qual esse indivíduo está inserido. Grupo educativo, eu gostaria que vocês observassem para um detalhe importante, tanto para o grupo familiar, que daqui a pouco, quando falarmos do processo de construção de socialização primária, vai transformar o grupo familiar como o mais importante. Na socialização secundária, o grupo educativo ele se torna também o mais relevante. O grupo educativo ele é desenvolvido pela escola. O porquê da escola? Porque na escola esse indivíduo que está cada vez entrando mais cedo na escola, ele passa a maior parte de sua vida durante seu processo de construção de caráter. Daqui a pouco falaremos sobre esse tema. Grupo religioso, representado pelas instituições religiosas, igrejas, outras formas de fé. Grupo de lazer, eu gostaria que vocês fizessem uma observação. O grupo de lazer, ele não é apenas clubes, associações, grupos de teatro. Existe também um grupo de lazer fundamental nesse processo de socialização, que é a mídia, que ela vai influenciar também na construção de caráter do indivíduo. Grupo profissional, que são a constituição de profissionais de trabalho, e o grupo político, que constitui a ideologia a qual esse indivíduo segue. Vamos falar de teoria? Tem aqui um texto bem legal, um fragmento do Émile Durkheim, que é um sociólogo fantástico, do livro As Regras do Método Sociológico. Ele diz que, quando desempenho minha tarefa de irmão, marido ou de cidadão, quando executo os compromissos que assumi, eu cumpro deveres que estão definidos fora de mim, de meus atos, no direito e nos costumes, ainda que estejam de acordo com os meus sentimentos próprios e que eu sinta interiormente a realidade deles, esta não deixa de ser objetiva, pois não foi eu que fiz, mas recebi pela educação. O Durkheim ele vai defender que a educação não é apenas aquela ideia de conhecimentos formais, aquela ideia de que educação é apenas aquilo construído pela escola. Ele diz que educação é algo mais abrangente porque, para Durkheim, a educação é todo o processo de socialização. Então, segundo o sociólogo Durkheim, tudo aquilo que eu aprendo no meu processo de socialização, que começa lá no meu desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento social prévio, é educação. Então, tudo aquilo que eu aprendo no meu meio social, com as instituições e grupos sociais, é educação. Só reforçando,
Educação não é apenas conhecimento formal. Educação é todo o processo de socialização. Ainda na leitura de Durkheim, eu gostaria que relembrássemos algo que é discutido no primeiro ano do ensino médio, quando se trabalha a construção de sociedade segundo Durkheim. Cada sociedade ela vai elaborar o seu tipo ideal de ser humano, porque eu não posso pensar que toda sociedade é a mesma, que existe um pensamento universal de sociedade. Não. Cada sociedade vai elaborar o seu tipo ideal. E a educação, aí volta a leitura de Durkheim, de que educação é processo de socialização, ela tem como função suscitar as determinadas habilidades. Lá, aquela ideia das habilidades a partir do processo de etaporal, do processo de imitação, a habilidade de viver no meio social. Educação, ela tende a variar, né? Existem sociedades que direcionam o processo de socialização para meninos e para meninas, mas algo que deve ser lembrado na nossa sociedade, aí eu falo da nossa sociedade ocidental, a socialização inicia pela família. Família, primeira instituição responsável do processo de socialização, é sistematizada pelas demais instituições sociais. Socialização começa com a família, complementada pelas demais instituições sociais. Observem algo importante. O processo de socialização ele constrói o ser individual e constrói o ser social. Quando eu falo desse ser individual, eu estou falando da socialização primária, operada única e exclusivamente pela família. O ser social, ele é construído, ele é lapidado na socialização secundária. Tá, mas é apenas uma instituição? Não. São as demais instituições sociais. Porém, a mais importante é a escola.